se você é a pessoa que tem medo de criar um dashboard automatizado, porque acha que para um dashboard desses de indicadores ser automatizado, você vai precisar entender de linguagem, de programação, para conseguir conectar com banco de dados, com não sei o quê, você está enganado. Sabe por quê? Você sabe qual que é a minha área, por exemplo? Vamos pensar em área de formação. Ah, você é formado em quê? As pessoas você começa a falar, né? Como se tivesse alguma coisa a ver. Deixa eu te explicar. Eu sou técnico agrícola. Você sabe o que é técnico agrícola? Quando o cara vai estudar técnico agrícola, você sabe o que ele faz? Ele vai mexer com galinha, vai mexer com porco, vai mexer com vaca, vai mexer com cavalo, vai mexer com terra, vai mexer com lavoura. Vai mexer com vaca de leite. É isso aí que o técnico agrícola ele vai estudar essas coisas aí. Eu me formei em técnico agrícola. Depois fui fazer uma tal de agronomia. Não mudou nada. Continuou mexendo com terra, com lavoura, com trator, com porco, galinha, pato, galinha, marreco, papagaio. Não, papagaio não. Mas em nenhum momento eu fui lá estudar programação ou qualquer coisa do tipo. Em nenhum momento eu fui estudar isso. E eu consigo automatizar um dashboard de indicadores para tomada de decisão, para essas informações serem atualizadas automaticamente. Meus alunos, sem nenhum conhecimento de linguagem de programação, também conseguem conectar a um banco de dados. Então, por que você não vai conseguir? Você também consegue. Se você tiver uma pessoa que te conduz, te mostra o caminho, passando pelas situações que eu passei, por exemplo, que eu também não conheço nada de programação, não conheço nada de linguagem, mas consigo automatizar um dashboard para tomada de decisão, só precisa descobrir o caminho como fazer. Seguir o caminho que alguém já executou. Vamos ver um exemplo? Fala aqui que é sucesso. Olha lá, vamos ver um exemplo. Cara, nós vamos fazer uma parada aqui, ó, muito louca. Deixa eu puxar para cá a máquina. A manica. Segura aí, ó. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos realizar uma conexão com uma base de dados. Vamos conectar com um banco de dados. Por quê? Porque para fazer isso, o que precisa acontecer? Por onde que começa esse processo, então? Tá bom, já descobri que eu vou conectar com um banco de dados e não sei o quê. Por onde que começa esse processo? Vamos executar um exemplo? Para você sair daqui com uma atividade, inclusive, do próximo passo que você precisa dar. Olha lá. O Power BI, existem pelo menos 2 locais. O Power BI Desktop, o Power BI ó, é a ferramenta que nos leva para isso aqui, para ter um dashboard de indicadores. Dentre as coisas do Power BI, ele basicamente existem 2 locais, o online e o desktop. O desktop, que é esse que está aberto na sua frente agora, ele tem a função principal de criar o seu relatório de indicadores. E aí, beleza. Por onde que começa esse processo? Vamos fazer aqui, ó, entendendo que... E, ó, segura aí que você já vai entender por onde que você vai começar. Entendendo que, beleza, eu tenho aqui o quê? Primeira coisa que você tem que entender é que o Power BI existe... Dentro do Power BI existem situações de formulário. Você clica em um local, ele abre um formulário para você colocar as informações. Por exemplo, para a gente conectar com uma base de dados, se a gente vir aqui no Power BI, ó, em obter dados, esse é um dos primeiros passos para começar seu relatório, obter dados. E a gente clicar aqui nesse mais, ele vai abrir aqui diferentes conectores para você buscar esses dados que vão alimentar o seu dashboard de indicadores. Ó, voltou meu mouse. Para você criar um dashboard desses indicadores, você precisa então conectar uma fonte de dados. E aqui estão diferentes fontes de dados que existem aqui, os conectores. Vários desses conectores que estão aqui, você clica aqui nesse mais e ele vai abrir inúmeras opções. Então, olha só, tem lá como conectar com Excel, com TXT, com pasta, com banco Access, com banco SQL Server. Tem lá diferentes situações deles. Eu vou exemplificar aqui para você, por exemplo, uma conexão com o banco MySQL.
Olha só, digitei aqui my e aqui ele apareceu um conector do MySQL. O que é um conector do Power BI? Olha só, por exemplo, se a gente pegar esse celular aqui, ó, ele tem aqui um conector para fone de ouvido, por exemplo. É um tipo de um conector. Então, ó, esse aqui é um conector de pino que ele tem aqui. O celularzinho mais antigo lá tem o conector de pino lá, ó. Esse é um tipo de um conector. Se eu pegar esse outro celular aqui, por exemplo, ele tem aqui outro tipo de conector, um conector diferente. O que isso tem a ver? Cada sistema vai ter um tipo de conexão. No caso aqui, eu estou exemplificando para você como se o tipo de conexão fosse o MySQL. Beleza, qual o nível de dificuldade para fazer isso? Vou clicar aqui em conectar. Quando eu cliquei em conectar, ele abriu esse formulário. E aí nesse formulário ele está pedindo uma coisa chamada servidor. O que é o servidor? É o local onde está a base de dados. No meu caso, é localhost. E aí ele me pede qual que é o banco de dados que você quer acessar aí, meu jovem. Eu quero acessar o banco de dados. Nossa, e agora como é que é o nome do banco de dados? Peraí. Eu quero acessar o banco de dados Sakila. Vou acessar o banco de dados Sakila. E vou clicar em OK. Quando eu fiz isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai abrir as tabelas que tem dentro desse banco. Por exemplo, tenho aqui um Sakila City. Está lá as informações dentro dessa tabela. Informações de cidades e algumas outras coisas. No seu caso, o que você precisa fazer? Até aqui eu quero que você pelo menos tenha entendido que eu não tive que ter necessidade de nenhuma de programação para conectar com um banco de dados. O carinha formado em técnico agrícola, nunca foi estudar programação. O carinha que lá no técnico agrícola, se você não sabe, mexe com porco, mexe com galinha, leite, vaca, não sei das quantas. Não precisei de nada de entendimento de programação para esse resultado aqui. Para conseguir fazer uma conexão com o banco de dados. Então, se eu consigo, você também consegue. Você só precisa se dedicar um pouco. Olha lá. Se eu quisesse importar essa tabela para dentro desse relatório, ia clicar aqui em transformar dados e seguir os passos. E aí, é claro, começar a criar o dashboard de indicadores. E por que fazer tudo isso? Nossa, não entendi. O que eu ganho fazendo tudo isso? Lembra o que eu falei? Que se você fizer a conexão direto com a fonte de dados, isso vai trazer mais benefícios para você? Pensa comigo. Se alguém deu entrada no sistema em alguma informação, essa informação foi para onde? Foi para o banco de dados. Se você, jovem, criou o seu relatório conectando esse dashboard, criou o seu dashboard de indicadores, conectando direto àquela fonte de dados do qual alguém foi lá no sistema e deu input nas informações, inseriu as informações, toda vez que alguém deu input lá no sistema, essa informação vai para essa base de dados, que é o banco de dados lá do sistema, que a gente fez conexão aqui agora. Se essa pessoa deu entrada lá, vai entrar mais uma linha com informações aqui dentro dessa tabela. E aí, se o seu relatório está feito conectado a essa base de dados, toda vez que entrou informações lá, as informações vão chegar aqui automaticamente. É aqui que o gestor de dashboard está léguas, anos, tempos à frente da pessoa que está gastando tempo para atualizar o relatório. Que está gastando tempo para começar o processo do zero, toda vez que precisa de uma informação para tomada de decisão. Começar do zero, aí lá, entra no sistema, começa a exportar. O gestor de dashboard criou esse relatório uma vez. E depois isso aqui vai ser atualizado automaticamente. Até quando o gestor ou a gestora de dashboard automatizado estiver nanando, dormindo, tomando um café,
dando risada com os amigos, dando risada dentro do escritório, num ambiente muito menos pressionado, porque o gestor de dashboard escolheu se pôr em movimento e não aceitar ser a pessoa que vive pressionada pelo chefe. Toda vez que precisa de uma informação para tomada de decisão, vem pessoas te catracando e te pedindo: cadê o relatório? Não atualizou ainda? Exporta aí do sistema de novo, atualiza de novo. O gestor de dashboard ou a gestora de dashboard é a pessoa que está um nível à frente sempre. Ela não fica correndo atrás do ralo. Carinha das planilhas, precisa da informação, carinha das planilhas começa a correr. Corrida dos ratos. Depois que ele atualizou, ele reza para Nossa Senhora das Planilhas: tomara que esteja tudo certo com esse indicador, eu vou enviar. Enviei para o chefe. Se a Nossa Senhora das Planilhas ajudou, não vai retornar um e-mail do chefe dizendo: o indicador está errado. Agora, se ela não ajudar, às vezes acontece. E o gestor de dashboard não acontece isso. Porque se acontecer um erro no meio da operação, foi lá na entrada do sistema. Que ele não envolveu os dedos dele para ficar atualizando o relatório. Entenda isso. Assimile isso para você sair dessa rotina aí de ficar atualizando o relatório. Para você ganhar mais, ser mais remunerado, ser melhor remunerado, disputar vagas de outro nível, não no nível de pessoa que só sabe atualizar a planilha. Ganhar salários melhores, promoção de cargo,